lembrando que Jesus ensinou muito mais do que operou milagres, porque o que dá sustentação para o crente não é milagre, é a palavra. Para os irmãos terem uma noção, o evangelho que a gente leu, descrito por João, ele é um evangelho escrito para novos convertidos. Sabia? Eram pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo. E ele é o evangelho que só tem 7 ou 8 milagres. Por quê? Porque já que é um evangelho direcionado para novos convertidos, João entende que o que dá base para a fé não é o milagre que os olhos veem, mas a palavra que penetra na alma e o espírito. Entre juntas e medula. O milagre não tem o poder que a palavra tem, irmãos. Tá? Milagres são importantes, é de Deus, mas não podemos basear nossa fé em milagre. Até porque Lázaro ressuscitou, mas depois precisou de um milagre e não teve, porque Lázaro morreu de novo. Milagres não duram para sempre, mas a palavra é eterna, porque a Bíblia diz: secam-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? O maior milagre é você deixar a palavra de Deus fazer uma mudança dentro de você. A maior ressurreição não é do corpo, é da alma produzida pela palavra. É o maior milagre. Maior milagre, porque a ressurreição do corpo vai passar. O corpo não dura para sempre. Mas a ressurreição da alma, né? A revitalização da tua comunhão com Deus, ela dura para sempre. É só conservar. E ela só pode ser feita pela palavra. Só pode ser feita pela Bíblia. Está entendendo, irmãos? Então, com milagre ou sem milagre, sempre vai ter palavra. Milagre não se tem sempre na Bíblia, mas sempre se tem a palavra. Quer ver um exemplo? Aqui, ó. 1 Reis 17, 1 e 2. Elias falou assim: segundo a minha palavra, não chove. Aí, em seguida, no versículo 2, está escrito assim: e veio sobre Elias a palavra do Senhor. É primeira. Veio sobre Elias a palavra do Senhor. Olha só, não tinha mais chuva. Não tinha mais chuva, mas tinha palavra. A chuva poderia molhar por fora nos dias de Elias, mas a palavra transformava por dentro. Então, a única coisa, irmãos, que tem o poder de entrar e mudar a gente, não é o milagre, é a palavra. Há uma importância no milagre? Sim. Todo milagre que Jesus realizou, primeiro, estava de acordo com a vontade de Deus, e segundo, tinha uma lição para passar. Amém? Tinha uma lição para passar. Por isso que Abraão disse para o rico: não adianta alguém ressuscitar e ir lá pregar para os teus irmãos. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, se eles não ouvirem a palavra, nada mais pode transformá-los. Em outras palavras, tá? Nada mais pode transformar teus irmãos. Só a palavra.
E esse texto aqui narra o momento em que Jesus está descendo do Getsêmani. Jesus estava vindo, irmãos, de uma campanha de oração no Getsêmani. Aí, ele pegou os seus 11 discípulos, porque Judas já tinha o traído. Isso, ele deixou 8 no pé do monte, levou 3 com ele e foi sozinho na presença do Pai. Está vendo o tabernáculo aqui? Não viu não o tabernáculo? Aqui, aqui, aqui era o átrio, né? Aqui o pátio do tabernáculo. Aqui o lugar santo. E aqui o santíssimo lugar. Ele entrou num lugar aonde ninguém mais podia entrar para ser a oferta perfeita e o intermediador entre Deus e os homens. Está entendendo? Aqui era o santíssimo lugar. Quem entrava aqui? Só o sumo sacerdote. Aí Jesus no Getsêmani está nessa configuração aqui, E qual é o sacrifício? Não é o sacrifício que estava aqui no altar. O sacrifício tinha entrado dentro do Santo dos Santos. O sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que entrar aqui uma vez por ano. Jesus entrou uma vez por todas. E representou toda a humanidade de uma vez só, morrendo por ela. O que Jesus fez, Pedro, Tiago e João não podiam fazer, porque Jesus voltou e viu eles dormindo. O que Jesus fez, Judas não podia fazer porque era traidor. E os outros discípulos não eram tão íntimos de Jesus como os outros 3 que estavam aqui. Perceba que nem mesmo os discípulos mais íntimos de Jesus, inclusive João está nesse meio aqui, tá? Lembrando que João era tão fiel a Jesus que foi o único que permaneceu ao pé da cruz. Os outros todos os abandonaram. Mas mesmo assim, Jesus não pôde levar João com ele, porque esse momento aqui era só Jesus e Deus, e só Jesus podia nos salvar. É a representação do que Jesus está fazendo por nós.